Sabe quando uma associação de bairro sonha em construir uma quadra de esportes nova? Ou quando uma ONG precisa de verba para tocar um projeto social incrível? Muitas vezes, a solução é buscar ajuda do governo. Mas como é que esse dinheiro público realmente sai dos cofres do Estado e chega até o projeto? Bom, essa é uma jornada com várias regras e etapas, e o nome dela é convênio. Hoje, a gente vai desvendar juntos como esse caminho funciona, do comecinho até o fim. Para a gente não se perder nesse processo, vamos seguir um mapa bem claro, ok? Primeiro, vamos entender o que é, afinal de contas, um convênio. Depois, vamos ver como uma organização se prepara para poder pedir esses recursos. Na sequência, a gente mergulha em como montar aquele plano de projeto perfeito, como gerenciar a grana que chega e, claro, como prestar contas de tudo. E, por fim, vamos dar uma olhada nas regras do jogo, ou seja, naquilo que não pode fazer de jeito nenhum. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa alinhar o vocabulário, né? Entender os termos oficiais é o primeiro passo para navegar nesse universo. Então, vamos começar pelo básico do básico. Em essência, um convênio nada mais é que um acordo formal. De um lado, o governo do estado do Mato Grosso entra com o dinheiro. Do outro, uma organização, que pode ser desde uma prefeitura até uma ONG, entra com a execução de um projeto que vai beneficiar a comunidade. A palavra-chave aqui, gente, é mútua colaboração. Ou seja, não é uma doação, é uma parceria com direitos e deveres para os dois lados. E toda boa parceria tem seus personagens, e aqui não seria diferente. O concedente é o governo, quem libera a verba. O conveniente é quem põe a mão na massa e executa o projeto. Só que antes do acordo ser assinado, ele é chamado de proponente, que é quem propõe a ideia, sabe? E de vez em quando ainda aparece o interveniente, que é um tipo de especialista que entra na jogada para dar um apoio técnico. Simples, né? Certo, já entendemos os termos básicos, mas como uma organização faz para, de fato, se tornar apta a receber esses recursos? Pois é, não basta só ter uma boa ideia. Antes de tudo, é preciso passar por um processo de qualificação que é, vou te dizer, bem rigoroso. Esse caminho tem basicamente 3 paradas obrigatórias. Primeiro, a organização precisa se cadastrar no sistema oficial, o SIGCOM. Segundo, tem que se preparar para enviar uma montanha de documentos para a CEPLAN. E só depois de tudo isso ser aprovado, ela pode finalmente cadastrar o seu plano de projeto no sistema. E que montanha de documentos é essa? Bom, resumindo, a organização precisa aprovar 3 coisas. Primeiro, quem ela é, com CNPJ, estatuto, essas coisas. Segundo, que ela está com as contas em dia, sem dever impostos ou outras obrigações. E por último, que ela tem capacidade técnica para tocar o projeto. Parece burocrático, né? E olha, é mesmo. Mas a razão é simples: garantir que o dinheiro público vá para uma entidade séria e competente. E aqui tem um ponto super importante. Existem 2 níveis de qualificação. A habilitação parcial é só o primeiro passo, o cadastro inicial. Com ela, não dá para assinar nada. Para poder de fato firmar um convênio e receber o dinheiro, a organização precisa da habilitação plena, que só acontece depois que cada um daqueles documentos for checado e validado. Ok, com a organização finalmente habilitada, a gente chega no coração da proposta, o plano de trabalho. É aqui que a ideia sai do campo dos sonhos e se transforma num projeto concreto, com todos os detalhes que o governo precisa analisar para poder dizer sim. E a regra aqui é bem clara: o plano não pode ter nada vago. É preciso justificar muito bem por que o projeto é importante, definir metas que possam ser medidas, detalhar cada centavo do orçamento e, claro, provar que a equipe consegue dar conta do recado. Ah, e tem uma pergunta que não pode ser ignorada: o que vai acontecer com o projeto quando o dinheiro do convênio acabar? O plano precisa ter essa resposta. Essa citação, inspirada na lei, resume tudo perfeitamente. A precisão é a chave do sucesso. Cada detalhe, desde o custo de um parafuso até o cronograma de uma atividade, tem que estar ali, no papel. É essa precisão toda que dá segurança para o governo de que o dinheiro público vai ser bem aplicado. Projeto aprovado, convênio assinado, dinheiro na conta. A gente pensa, pronto, agora é só alegria. Mas a jornada está longe de acabar. Na verdade, agora começa a fase da execução, que é controlada por regras financeiras bem estritas. E existem umas regras de ouro para usar essa grana. Primeira, o dinheiro não pode se misturar com nenhuma outra verba da organização. Tem que ficar numa conta exclusiva para ele. Segunda, se o dinheiro ficar parado, ele tem que ser aplicado, e os rendimentos que ele gerar têm que voltar para o projeto. E terceira, nada de pagar as coisas em dinheiro vivo. Tudo tem que ter rastro por transferência. A palavra de ordem aqui é uma só: transparência.
E se liga nesse detalhe aqui, que é bem importante. Em geral, não se pode usar o dinheiro do convênio para pagar despesas administrativas da organização, tipo o aluguel da sede ou salários fixos. Mas existe uma exceção importante para ONGs que atuam nas áreas de educação, saúde e assistência social. Elas podem sim usar até 10% do valor total para cobrir esses custos. Essa é uma pergunta que todo gestor de projeto se faz, né? E se dá um problema no meio do caminho? Se o financiamento atrasar? A resposta para isso está na ideia de monitoramento e de responsabilidade, o que nos leva para a fase que, talvez, seja a mais crítica de todo esse processo. Pois é, chegamos ao momento da verdade, a famosa prestação de contas. Essa é a hora de provar com notas fiscais, relatórios de todo tipo de documento que cada centavo foi gasto exatamente como estava no plano e que o projeto foi entregue como prometido. E a norma prevê 2 tipos de prestação de contas. Funciona assim. Se o dinheiro é liberado em parcelas, a cada parcela gasta é preciso fazer uma prestação de contas parcial. Só assim, a próxima parcela é liberada. E lá, no final de tudo, vem a prestação de contas final, que é um relatório geral que encerra o convênio de vez. E olha, os prazos aqui são super rígidos. Depois que o projeto acaba, a organização tem 30 dias para enviar o relatório final. O governo, por sua vez, tem 90 dias para analisar tudo. Se rolar algum problema, ou se essa análise atrasar, o processo todo pode se complicar bastante. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não se pode fazer de jeito nenhum. A legislação é cheia de proibições, as chamadas vedações, que existem para proteger o dinheiro público e evitar qualquer tipo de desvio. As regras aqui são bem diretas, e o objetivo é sempre o mesmo: evitar conflitos de interesse. Por exemplo, é proibido dar dinheiro público para empresas privadas, para ONGs que são ligadas a políticos ou para quem já está com alguma pendência com o governo. E outra coisa, depois que o convênio é assinado, não dá para mudar radicalmente o objetivo do projeto no meio do caminho. A lista de gastos proibidos também é bem clara. Não se pode usar o dinheiro do convênio para pagar bônus para servidores, nem para cobrir multas ou juros de contas atrasadas, nem para fazer publicidade que promova alguma autoridade. O foco tem que ser sempre e exclusivamente o benefício público que o projeto vai gerar. Ufa! Depois de olhar para essa jornada inteira, pode até parecer um grande labirinto de regras, né? Mas é fundamental a gente entender o porquê de tudo isso. Cada etapa, cada documento exigido, cada proibição, tudo isso existe para criar uma camada de proteção ao dinheiro que é de todo mundo, garantindo que ele seja usado da maneira mais transparente e eficaz possível. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Será que esse sistema, com toda a sua complexidade, é a melhor forma de garantir o bom uso do dinheiro público? Ou será que, no fim das contas, ele acaba dificultando que boas ideias e que projetos comunitários importantes realmente saiam do papel? A busca por esse equilíbrio entre controle e agilidade é talvez o maior de todos os desafios na gestão dessas parcerias públicas.